Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação do Evangelho do Dia. Eu quero pedir, já no início, para você dar uma força para o nosso canal, se inscrevendo, dando o seu like e divulgue para mais pessoas esse nosso canal, para que esse nosso conteúdo possa chegar a mais irmãos. E nesta quarta-feira, dia de São João Dom Bosco, nós vamos ouvir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que ouvíamos dizia que Jesus foi a Nazaré, a terra onde ele havia sido criado. E os seus coetâneos não conseguiram ter fé nele. Qual é a lição espiritual que nós podemos tirar para a nossa vida desse evangelho? Os coetâneos, ou seja, os concidadãos de Jesus, tiveram dificuldades em crer nele porque achavam que já o conheciam bastante. Diziam que ele era filho de Maria, filho do carpinteiro, sabiam os nomes dos outros parentes. Esses irmãos aqui do Evangelho não são irmãos de sangue de Jesus, filhos de Nossa Senhora, eram parentes de uma outra ordem. Então, nós conhecemos a vida dele, conhecemos quem é sua mãe, quem é seu pai, quem são seus irmãos. Sabemos que ele trabalha de carpintaria. E eles tinham até um detalhe que poderia favorecer a fé deles em Jesus. Eles sabiam que Jesus realizava muitos milagres, mas mesmo assim não acreditaram nele. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa que já conhece suficientemente Jesus. Jesus é Deus, temos que nos abrir para isso. Para muitos, Jesus é um simples homem, um homem muito inteligente que existiu na história, um grande profeta, um grande fundador, um homem bom, simplesmente isso. Isso é só a capa. Precisamos ir além, conhecer Jesus não segundo a carne, conhecer Jesus segundo o Espírito, como diz São Paulo em uma de suas cartas. Conhecer Jesus como o Senhor Deus que se fez homem. Então, queridos, se a gente querer conhecer Jesus só com a razão,
nós cometeremos esse mesmo pecado aqui dos concidadãos de Jesus. Começaremos a desprezá-lo mesmo achando Jesus uma pessoa boa, uma pessoa admirável. Mas Jesus é muito mais do que isso. O Evangelho dizia que Jesus ficou muito admirado da falta de fé dos seus concidadãos. Realmente nós fomos criados para crer, meus irmãos. A falta de fé não faz parte da nossa natureza humana. Deus nos criou para acreditarmos. Então, o que deve admirar não é que o povo tem fé, mas é quando o povo não tem fé. Porque, como eu disse, nós fomos criados para crer, e não crer em qualquer coisa, mas crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, e olha que essa fé dos concidadãos de Jesus, essa fé pouca que eles tiveram, ainda não era a fé mesmo verdadeira, eu digo aquela fé acabada, consolidada, essa fé que vem pela cruz, porque aqui no Evangelho, Jesus ainda não tinha sofrido a paixão, não tinha sido ainda crucificado, nem morto, ele não tinha ressuscitado ainda. Então, se eles não creem agora, nesse momento, não será fiel no muito. Então, se eu, mesmo com a pouca fé, não consigo avançar na caminhada espiritual, e quando eu precisar estar diante do grande mistério, eu também não terei fé, enfim, porque a fé, ela começa assim pequena. Como disse aquele homem para Jesus, que queria que o seu filho fosse curado, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então esses concidadãos de Jesus precisavam primeiro acreditar na simplicidade de Cristo, para depois confessá-lo numa fé robusta na hora que Jesus estivesse crucificado. Meus irmãos, nós estamos ouvindo ao longo desses dias o Evangelho segundo São Marcos. E para São Marcos, o momento sublime de confessar a fé verdadeira em Cristo é na hora da cruz, e quem faz isso é um centurião romano, um pagão. Quando ele vê o modo como Jesus morre, ele confessa: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Se alguém visse Jesus morrer, iria dizer assim: vejam como ele é fraco, vejam como ele é um derrotado. Queridos irmãos, seríamos estúpidos se fizéssemos isso. Mas a fé verdadeira é capaz de ver a vitória de Deus, mesmo quando Deus parece que dormiu, morreu. Por isso que nós católicos temos uma grande fé no crucificado, porque o crucificado não é um derrotado, é um vitorioso. Eu costumo pregar na minha paróquia que as grandes maravilhas Deus realizou no momento em que ele morreu. Foi na hora que ele morreu que a igreja nasceu, que os sacramentos jorraram do seu peito. Foi na hora que ele morreu que recebemos a Eucaristia, o Santo Batismo, o poder do Espírito Santo. Então, para nós, essa simplicidade de Cristo, sobretudo na cruz, é o motivo para que confessemos a nossa fé, confessemos uma fé robusta no Deus verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São João Bosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.